Milionário atropelado por mendiga negra que vem de lixo para cuidar de avó doente. Na grande metrópole brasileira, onde o concreto se mistura com os gritos da cidade, uma cena inesperada se desenrola. Guadalupe, uma menina de apenas 10 anos, desviava dos olhares apressados dos passantes enquanto empurrava sua carroça cheia de garrafas plásticas, latas de alumínio e outros recicláveis. A luz do sol se refletia nos olhos dela, cheios de determinação e esperança. Ao mesmo tempo, em um luxuoso edifício de vidro, Gabriel Mendes, um milionário de sucesso, saía de uma reunião que poderia mudar sua vida. O eco da frustração ecoava em sua mente. Ele precisava de algo mais, algo que não parecia estar ali. E foi exatamente nesse momento que o destino entrelaçou suas vidas. Guadalupe, concentrada em juntar o que podia para comprar remédios para sua avó enferma, Dona Esperança, não viu o carro de Gabriel se aproximar. O impacto foi súbito. Um baque que fez as latinhas voarem pela calça. Mas quando viu Guadalupe, algo mudou. "Você não viu por onde anda, sua mendiga?" gritou ele. Mas Guadalupe, com o coração acelerado e a voz tremendo, respondeu com sinceridade: "Eu só quero cuidar da minha avó. Não tenho outra escolha." As palavras cortaram a raiva de Gabriel como uma faca afiada, e ele começou a lembrar de sua própria infância, marcada por solidão e abandonos. Naquelas palavras simples, encontrou um eco de sua própria dor. Ao se afastar, Gabriel sentiu um peso no peito, um aperto intenso. Em um impulso inesperado, decidiu não apenas ajudar a menina, mas se redimir de seus próprios demônios. Comprou medicamentos, entregou dinheiro e até mesmo prometeu voltar para saber como a avó dela estava. Guadalupe ficou atônita, a esperança brotando em seu coração humilde. Mas tudo que vem com luz pode também trazer sombras. Cláudia, a ex-namorada ambiciosa de Gabriel, não tardou a aparecer. Ela não ia deixar o escândalo como esse passar em branco. Com suas conexões na mídia, começou a espalhar mentiras sobre Gabriel, insinuando que ele havia atropelado a menina propositalmente. As manchetes em vermelho gritavam pela cidade, e a imagem de Gabriel como herói logo seria desmantelada. Enquanto isso, Guadalupe, mesmo sem saber da tempestade que se aproximava, começou a sonhar. Cada comprimido que ajudava sua avó a tomar era uma nova chance. Mas o passado de Gabriel, agora em evidência, poderia arruinar tudo. O telefone dela tocava constantemente, com mensagens de estranhos, alguns até ameaçadores, e o medo começava a tomar conta de seu pequeno mundo. Gabriel estava encurralado. Ele tinha que provar suas boas intenções. Mas como fazer isso quando a própria cidade não parava de murmurar? O peso de suas ações e a necessidade de proteger Guadalupe e Dona Esperança esmagava seus ombros. E a pergunta que... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Gabriel sentiu um nó na garganta. O peso dos olhares da cidade se tornava insuportável. Ele sabia que precisava agir, mas as ameaças e os rumores a cada dia pareciam mais pesados. O telefone tocava incessantemente e cada vibração ressoava como um alerta que não poderia ignorar. A ideia de ter atropelado Guadalupe, a encarada no rosto puro da menina, o perseguia. Ele queria protegê-la, mas agora o escândalo crescia e a imagem de herói se esvaía. Dona Esperança, a avó de Guadalupe, adoeceu ainda mais nas últimas semanas e a necessidade de dinheiro aumentava. Guadalupe, mesmo sem saber da tempestade que se aproximava, já tinha sentido o baque do mundo sobre seus pequenos ombros. As promessas de Gabriel pareciam distantes, mas também havia uma nova sombra na vida de Gabriel. Cláudia, sua ex, estava jogando uma partida arriscada, disparando as mentiras pela cidade como flechas envenenadas. Então, uma noite tudo mudou. Gabriel decidiu visitar Guadalupe, decidido a provar que ele não era o monstro que as manchetes estavam retratando. Chegou à favela onde ela morava, seu coração acelerando. O impulso de querer ajudar queimava sua alma. Quando entrou na pequena casa, algo não parecia certo. O cheiro de feijão queimado e um grito distante alertaram-no. Ele correu na direção do quarto e, ao abrir a porta, encontrou Guadalupe em estado de choque, seu rosto pálido avaliando a situação ao seu redor. Dona Esperança estava se contorcendo na cama, fervendo em suor, a voz murcha e quase inaudível. Ao lado da cama, um homem de aparência estranha, com roupas sujas e olhar penetrante, segurava a avó dela e gritava: "Diga a verdade, velha. Você sabe onde está o dinheiro?" Gabriel congelou. O homem virou-se e os olhos dele eram como lâminas afiadas. "E você? Quem é? O príncipe encantado que vem salvar a donzela?" A voz dele carregava desprezo, desafiando Gabriel a responder. "Eu sou quem vai cuidar dela!" gritou Gabriel, sem pensar no que dizia. Mas o homem começou a rir. Era uma risada que gelava o sangue. Ele puxou um objeto do bolso, brilhante à luz tênue, que fez o coração de Gabriel disparar. Então o homem gritou: "Ela sabe onde está o que eu quero. Vocês têm uma escolha. Quero o que é meu ou elas pagarão." Guadalupe começou a chorar. A culpa em seu olhar misturava-se com o medo. "Desculpe, não sei do que você está falando." A voz dela tremia, e naquele instante, um novo mundo de terror desabou sobre Gabriel. Ele só queria ajudar, mas agora estava preso em um pesadelo. O que o homem queria? Onde estava o dinheiro? O que ninguém esperava era que a avó de Guadalupe, ainda em meio a delírios de febre, sussurrou um nome. Um nome que Gabriel nunca tinha ouvido, mas que naquele momento fez seu sangue gelar. "Vitor, acha que ele vai deixar você em paz?" O homem arregalou os olhos, o desdém em seu rosto desaparecendo. O que ele sabia? Quem era Vitor? E o que isso significava para Guadalupe e Dona Esperança? A tensão no ar era palpável. Gabriel sentiu uma adrenalina correr por suas veias. O que realmente acontecia? O passado hesitava em se revelar, jogando luz sobre um mistério obscuro. Ele percebeu que, para descobrir a verdade, teria que enfrentar não apenas o homem à sua frente, mas também uma rede de segredos que poderia mudar suas vidas para sempre. O que a avó de Guadalupe havia escondido? E a relação entre ela e aquele homem? Tudo parecia um emaranhado sem fim.
Gabriel olhou nos olhos de Guadalupe e fez uma promessa silenciosa. Ele descobriria a verdade. Mas antes, precisava afastar aquele homem de uma vez por todas. O suspense pairava no ar. As sombras se espalhavam e o futuro de todos estava em jogo. Gabriel encarou o homem com os olhos faiscando de raiva, mas sentia o coração pulsando forte de medo. Ele queria proteger Guadalupe, mas aquela cena era um pesadelo. O homem à sua frente parecia um monstro e a situação estava longe de ser normal. A febre de Dona Esperança a tornava mais vulnerável. E aquela conversa sobre dinheiro se arrastava como um golpe na pele. Quem é Vitor? Gabriel soltou a pergunta como um desafio, mas sua voz fez-se estrondosa no silêncio tenso. O olhar do homem mudou. Ele recuou um passo, a expressão confusa se misturando com a raiva. Você não deveria se meter nisso, garoto, respondeu, com a voz ameaçadora. O suor escorria pela testa de Gabriel, e ele sentia seu corpo pesado, como se o concreto sob seus pés estivesse sugando suas forças. Saia de perto dela! Gritou, a adrenalina fervendo. Enquanto isso, Guadalupe ficou paralisada. Seus olhos arregalados e lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. O homem estava prestes a retrucar quando, num movimento rápido, um estrondo alto cortou o ar. A porta da casa foi arrombada e uma silhueta entrou, se movendo com a precisão de um predador. Daniel, o que você está fazendo aqui? O homem que ameaçava a Dona Esperança congelou e o olhar de terror o dominou. Mas a nova figura, um homem maduro em trajes escuros, não parecia amigo. Não se meta nos assuntos da família, Daniel, ele disse a voz firme. O tom de comando ressoou no ambiente, deixando todos em estado de choque. A tensão crescia e a cena se tornava um estilhaço de emoções descontroladas. Gabriel sentiu que o chão poderia se abrir e engolir todos ali. Guadalupe, perplexa, observou as duas figuras masculinas se encarando. Quem é esse cara? O que está acontecendo aqui? As perguntas deixavam seu coração acelerado, e a inquietação tornava seu pequeno mundo ainda mais ameaçador. E então, o homem mais velho virou-se para Gabriel, e uma faísca de reconhecimento iluminou seu olhar. Você é o que atropelou a menina. Um homem rico sentindo culpa, hein? Aquilo açoitava os sentimentos de Gabriel como uma tempestade. Acha que pode se envolver e consertar tudo? Não sabe com quem está lidando. Quem é você? Gabriel se encolheu, sentindo que estava prestes a ser engolido por uma verdade obscura. Mas antes que pudesse respirar fundo ou formular uma resposta, como uma onda, a verdade se esgueirou pela sala. Vitor é o pai dela, Daniel declarou, os olhos esfumaçados pelo choque. E ele não vai deixar você fora disso. Vocês têm algo que não podem imaginar. A revelação sobre Vitor, alguém que ninguém mencionou até então, sacudiu Gabriel até a alma. Guadalupe estava congelada, a expressão de desconcerto misturando desespero e uma faísca de esperança de que alguém estivesse lá por ela. Então você é, ela começou, mas as palavras não saíram. Dona Esperança, sem forças, levantou a mão e sussurrou algo que se perdeu no ar. Vitor, não, você não pode. Gabriel olhou para Guadalupe e tudo começou a girar. O que isso significava para eles? A vida, o sustento, a proteção. Uma rede de poucas certezas começava a desmoronar. O homem que acabara de entrar era uma ameaça,
Mas de repente, a figura de Vitor, um nome sem rosto, tornou-se algo muito mais sombrio. As promessas de Gabriel de ajudar estavam se despedaçando, e um novo pesadelo começava a se desenrolar. Ele não sabia se tinha força para lutar contra tudo aquilo. Mas uma coisa estava clara: a relação entre eles tinha mudado. E o futuro incerto começava a apertar como uma corda ao redor de seus pescoços. A tensão pairava no ar, uma metáfora para o que estava por vir. O que mais estava escondido neste labirinto de segredos? E se Vitor fosse alguém que não podiam enfrentar? Gabriel sentiu a pressão aumentar, e antes que pudesse articular um plano, a porta se abriu lentamente, revelando a silhueta de alguém que ele não esperava ver. Uma figura conhecida, um antigo amigo, mas que agora parecia envolto em sombras. O que isso significava? As palavras pairavam, mas os sentidos estavam agudos. O jogo tinha mudado, e a única coisa certa era a incerteza que os rodeava. O homem na porta mudou tudo. Gabriel mal teve tempo de reagir. O velho, sério e com um olhar penetrante, atravessou a sala, como se estivesse ali há muito tempo, como se tudo aquilo fosse parte de um plano muito maior. Eu sou Vitor! Disse com uma voz calma, mas seus olhos queimavam com um fogo desconhecido. O coração de Gabriel parou. O homem que ele nunca viu, o nome que fez tantas perguntas ecoarem, agora estava bem diante dele. Guadalupe ficou em silêncio, uma expressão de confusão misturada com um brilho tênue de esperança em seu olhar. Dona Esperança, ainda débil, parecia reconhecer Vitor. Você não deveria estar aqui, murmurou, quase sem voz. Vitor sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, mas eu tinha que ver com meus próprios olhos. Ele olhou para Gabriel, avaliando-o, como se estivesse medindo sua capacidade e suas intenções. Você, garoto rico, acha que pode consertar as coisas com promessas e dinheiro? A vida não é assim. Gabriel sentiu o nó aumentar em sua garganta. Eu só quero ajudar. Guadalupe precisa de você. Mas suas palavras soaram incertas, perto do desespero que crescia dentro dele. O que aquele homem queria? O que mais estava em jogo? Vitor então virou-se, ignorando Gabriel, e focou em Dona Esperança. Não se preocupe, velha. Estou aqui para resgatar a família. A forma como disse família era estranha, carregando um peso que fez o ambiente parecer ainda mais opressivo. Resgatar? Você não esteve presente quando mais precisamos de você! Dona Esperança gritou, sua voz carregada de dor e reprovação. O sentimento drenou a energia da sala e a tensão aumentou. Gabriel ficou paralisado. O que estava acontecendo? O que você sabe sobre a família? Daniel, o homem ameaçador, disse, seu olhar agora mais atento, como se temesse um jogo muito maior do que o de antes. O que você trouxe? Vitor mostrou um pequeno envelope, seu sorriso te transformando em um semblante de superioridade. Esses documentos podem mudar tudo. O que você não sabe é que a maldição da nossa linha só pode ser quebrada se todos estivermos juntos. A verdade terá que vir para a superfície, e quem tiver o que é nosso vai pagar. Que documentos? A voz de Guadalupe tremia, mas havia uma curiosidade que queimava em seu olhar. O que poderia ser tão importante? O que estava sendo revelado? Mas antes que Vitor pudesse responder, um estrondo teve lugar na porta.
Alguém arrombou a entrada com tanta força que a madeira estremeceu. Uma figura familiar apareceu e o horror estampou o rosto de Gabriel. Era Cláudia, sua ex-namorada, acompanhada de uma equipe de câmeras e repórteres. Surpresa, Gabriel! O grande milionário em um lugar de gente pobre. O que você tem a dizer sobre sua relação com esta família? O pânico tomou conta de Gabriel. Ele olhou para Guadalupe, seus olhos agora cheios de medo e desespero. Cláudia estava ali para se vingar, e isso significava que segredos indesejados estavam prestes a ser revelados. Não, isso não é o que parece, ele gritou, mas seu apelo foi drowned nas vozes alheias. Cláudia ergueu um documento. Aqui a história vazou. Vamos descobrir a verdade sobre esta família e mostrar quem você realmente é. Os murmúrios da multidão começaram a aumentar. E a pressão se aproximava implacável. Guadalupe agarrou a mão de Gabriel. Seu olhar agora implorando. Gabriel, o que está acontecendo? Você vai deixar eles fazerem isso com a gente? O chão sob os pés de Gabriel parecia desmoronar. Ele sentiu que tudo que ele tentara proteger estava escapando. Guadalupe! As palavras não saíram. O que Vitor havia escondido. O que Cláudia estava prestes a revelar. A pergunta se arrastou e não havia garantias. E com isso, a tensão explodiu. O clima pesado que envolvia a sala se transformou em um caos palpável, onde tudo poderia mudar em uma fração de segundo. Em um movimento súbito, Vitor deu um passo à frente, sua expressão mudando drasticamente e anunciou com voz firme: a verdade é uma arma, e agora todos teremos que enfrentá-la. O futuro de cada um pendia na balança, e com isso, uma sombra de incerteza pairou, ensombrando tudo. O que mais estava escondido nos segredos não ditos? A revelação daquele documento poderia acabar com tudo. O que aconteceria agora? A tensão na sala explodiu em um caos ensurdecedor. Gabriel sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto Cláudia avançava, a expressão de vitória estampada no rosto. As câmeras brilhavam como aranhas famintas, prontas para capturar cada momento do colapso que se desenrolava. Ele estava cercado, sem saída, e as palavras continuavam ecoando. Você, o grande milionário em um lugar de gente pobre. A raiva crescia, mas o medo tomava conta. O que Cláudia ia revelar? O que aquela revelação significava para ele e para Guadalupe? O coração de Gabriel pulsava, e ele apenas conseguia olhar para a menina ao seu lado. Chuvas de lágrimas estavam prestes a cair. De repente, Vitor se adiantou. Chega! A verdade não perdoa, Cláudia. Você não sabe a metade do que está acontecendo aqui. Sua voz ressoava como um trovão, e as câmeras hesitaram por um instante. A atmosfera pesada estava prestes a arrebentar. Ah, mas é isso que eu quero, Vitor. A verdade! Cláudia respondeu com um sorriso torto. E eu sei mais do que você imagina. Seus olhos estavam cheios de malícia quando ela olhou para Dona Esperança, que parecia cada vez mais frágil na cama. Vou expor tudo sobre você e sua família. E talvez consiga dar um jeito nesse seu resgate. A sala ficou em silêncio e todos esperaram. O que Cláudia sabia? A tensão era palpável. Foi então que ela levantou o documento que trazia consigo e o ar ficou pesado e elétrico. Este aqui é o verdadeiro testamento de Dona Esperança. E adivinhem,
Você, Guadalupe, não é a neta que ela pensava que era. Um choque atravessou Gabriel e Guadalupe, como um raio cortando o céu. O que você está dizendo? Gabriel gritou, sua voz um misto de incredulidade e pânico. Guadalupe deu um passo para trás, seus olhos lacrimejando. Não pode ser verdade! Ah, pode sim! Cláudia continuou, saboreando o momento. Dona Esperança adotou quando você ainda era um bebê. Seu verdadeiro pai é Vitor. As palavras de Cláudia chegaram como um golpe. O olhar de Vitor se tornou aterrador e a sala parecia girar. Gabriel mal conseguia pensar. O que significava isso? Isso não faz sentido, ele protestou, a voz vacilante. Dona Esperança, com dificuldade, tentou se levantar, mas já não tinha força. Cláudia, você está mentindo! Gritou Guadalupe, a voz trêmula. Você só quer machucar a gente! Suas mãos se apertavam como se ainda houvesse esperança em suas palavras. Mas Vitor fez um movimento, como se estivesse em um jogo de xadrez, e murmurou: é verdade, Guadalupe é minha filha. As palavras caíam como pedras na água, ondas de choque que se espalhavam pelo ambiente. O reconhecimento cruzou os rostos de todos, e o murmúrio da multidão, que agora assistia a tudo lá fora, ecoava como um aviso sombrio. Gabriel sentiu a respiração falhar e a mente girar. Então, tudo isso, você a deixou ainda é seu pai? Sua voz ficou embargada. A complexidade da situação tornava-se um peso insuportável. Basta, Gabriel! O que um homem rico faria se não pode fazer nada? O tom de Vitor agora era de desespero e raiva. Uma tempestade de emoções que cresciam a cada segundo. Foi uma escolha, não uma maldição. O silêncio na sala se transformou em gritos abafados dos repórteres, enquanto Cláudia se divertia em meio ao caos. O que mais você tem escondido, Vitor? A verdade é sua pior inimiga. E então, em um momento de pura tensão, Dona Esperança sussurrou para Guadalupe, seus olhos cansados encontrando os da menina. Desculpe, minha filha. E com isso caiu, como uma folha levada pelo vento. O susto foi instantâneo, o pânico cresceu ainda mais, e um grito ensurdecedor ecoou. Gabriel não conseguia se mover. Guadalupe se atirou para o lado da avó, e Vitor observou, impotente. O que isso significava? A verdade desvendada em meio a um pesadelo. A sala agora estava em tumulto, e Gabriel se perguntava se conseguiria encontrar uma saída. O que realmente estava em jogo? Poderíamos confiar na verdade que Cláudia revelara? O futuro deles estava prestes a mudar para sempre, mas até onde aquela revelação iria impactar suas vidas? E o que realmente aconteceu com Dona Esperança? Ninguém sabia qual seria o próximo movimento naquele jogo repleto de segredos, máscaras e revelações. O tempo estava se esgotando e a única certeza era que a história estava longe de acabar. O silêncio enfumaçado na sala quebrava-se pelo som da respiração pesada de Gabriel. Ele olhou para Guadalupe, que estava ajoelhada ao lado da avó, o desespero inundando seu rosto. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Dona Esperança, com um esforço visível, levantou os olhos para Vitor, como se tentasse reunir as últimas forças. Vitor, ela começou, mas as palavras saíram distorcidas. Seu rosto estava pálido e Gabriel percebeu que a vida dela estava se esvaindo. De repente, um grito ensurdecedor ecoou pela sala. Não era o grito de Guadalupe, mas o som agudo de uma sirene. A polícia!
Em um instante, a luz se transformou em caos. Os repórteres começaram a empurrar os outros, as câmeras piscando e os flashes iluminando o ambiente. Cláudia, com um sorriso vitorioso, parecia alimentada pela cena, mas o estrondo da porta arrombada fez todos virarem o olhar. Um grupo de policiais entrou, com os rostos sérios e decididos, como se estivessem prestes a desmantelar uma operação criminosa. Parados! O que está acontecendo aqui? A voz de um dos oficiais ressoou, como um trovão que se espalhava pela sala. Gabriel congelou. Uma parte dele quis se afastar daquela confusão, mas a outra parte, mais forte, queria proteger Guadalupe. E naquele instante, tudo parecia uma cena de filme, mas muito mais real e alarmante. Precisamos de ajuda médica! Ela precisa de um médico! Gritou Guadalupe, finalmente se erguendo, a coragem irrompendo em meio ao desespero. Mas Vitor, de pé, se virou para a polícia. Eu não sou seu inimigo. Aqui não há motivo para alarde, disse ele. Mas sua voz tremia, e Gabriel podia ver a fraqueza nos olhos de Vitor. Você é Vitor, não é? Disse um dos policiais, olhando direto para ele. Recebemos um aviso. Você está envolvido em um esquema de desaparecimento de pessoas. Urgentemente queremos saber o que está acontecendo aqui. Gabriel sentiu o frio subir pela espinha. O que Vitor havia feito? O ambiente esquentou. Olhares de censura de todos à sua volta começam a pesar sobre ele. Mas antes que alguém pudesse responder, uma figura familiar apareceu. Era Cláudia, aquela mulher que sempre estava um passo à frente, com seu olhar calculista. Vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui, disse ela, como se fosse a única a possuir todas as respostas. Cláudia, o que você sabe? Perguntou Gabriel, a frustração destilando em suas palavras. Mas antes que ela pudesse abrir a boca, a pressão aumentou. Guadalupe não é apenas filha de Vitor. Ela é o elo perdido entre duas famílias. O quê? O choque machucou como um soco no estômago. O que você quer dizer? A pergunta de Gabriel saiu como um sussurro, mal crendo no que ouviria. Guadalupe! Cláudia se virou para a garota e continuou. Você não conhece seu verdadeiro passado. Vitor não é quem você pensa que é. Ele nunca foi um pai, mas apenas um homem que fugiu de suas responsabilidades. Os olhos de Guadalupe se arregalaram e o desespero tomou conta mais uma vez. Por que você está fazendo isso? As lágrimas rolaram em seu rosto. A verdade estava se desenrolando como um filme de terror. E ninguém parecia conseguir parar. O policial, embasbacado com a revelação, interveio. Precisamos investigar. Quem é a sua mãe, Guadalupe? Por favor, diga-nos a verdade. Uma mão financeira de poder. Em seus olhos tinha um peso que todos podiam sentir. E naquele momento, o chão sob seus pés parecia desmoronar. Vitor, com dificuldade, finalmente levantou a voz. Vou contar a verdade. Mas não aqui. Isso não é o espetáculo público. Ele olhou para Dona Esperança, que agora parecia desvanecer. Mas a resposta do oficial foi rápida. Se há um crime, o local é a única opção que temos. Se não contarem agora, todos estão em risco. Os murmúrios cresceram na sala e a tensão era insuportável. O que mais estaria escondido? E o que o futuro reservava para Guadalupe e para todos eles? Gabriel sentia que a reviravolta estava apenas começando. Mas qual seria o seu verdadeiro impacto? E assim, com os olhares pesados e a verdade prestes a ser revelada,
A sala se tornava um palco, onde o passado e o presente se chocavam. O que ainda estaria por vir? A história estava longe de terminar. A sala se encheu de gritos e murmúrios nervosos. Todos olhavam para Cláudia, que estava tão satisfeita com a revelação que poderia ter sido um dia normal em sua vida. A atmosfera estava carregada como uma tempestade prestes a desabar. O olhar de Guadalupe estava fixo em Dona Esperança, que parecia estar desaparecendo diante deles, como uma sombra se desfazendo em plena luz do dia. Você não pode fazer isso! Gabriel gritou, a insegurança se transformando em uma explosão de proteção, mas as palavras fugiram antes que pudesse contê-las. A verdade estava lá, nua e crua. Dona Esperança não apenas tinha um passado tumultuado, mas Vitor, o homem que agora desafiava a vida de todos, era seu verdadeiro pai. E então, sem aviso, a porta foi arrombada novamente, desta vez com um estrondo tão intenso que fez todos se virarem. Um homem alto, com características marcantes e um olhar determinado, entrou na sala. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido para chegar até ali. "Espera!" ele gritou, parando no meio do caos. A polícia se virou para ele, confusa. "Você está atrapalhando uma cena de crime! Saia daqui!" O oficial gritou. "O que está acontecendo? Você não pode simplesmente levar isso assim!" O homem insistiu. Cláudia olhou para ele, surpresa, e um sorriso sinistro surgiu em seus lábios. "Olha só quem chegou! Lucas, meu querido ex-marido!" A sala ficou em um silêncio instantâneo. Lucas! O coração de Gabriel disparou. A última vez que ele ouvira esse nome fora em uma conversa cheia de veneno. Lucas era o passado de Cláudia, um capítulo que Gabriel sempre desejou que estivesse fechado. E agora, Lucas estava ali, no meio daquela tempestade. "Você sabe algo!" Lucas gritou, olhando de Vitor para Dona Esperança. "Eu não sei do que isso se trata, mas preciso saber a verdade. Não posso deixar que isso passe sem explicação." Dona Esperança, com as últimas forças, levantou a mão e murmurou. "Lucas, a verdade não é o que você pensa." Suas palavras se perdiam na confusão do momento. "É isso que você quer? Ver tudo ruir? Ver as vidas se despedaçarem por causa de segredos antigos?" Lucas parecia a ponto de explodir. E cada palavra ressoava como um eco de um passado que ninguém queria revisitar. E, como um balde de água fria, tudo ficou claro. Você não fazia ideia de que Guadalupe era sua filha também? O silêncio foi gritante. Aquela revelação, aquela acusação. Todos ficaram paralisados. Gabriel olhou para Guadalupe, que agora estava em choque total. A verdade, que até então parecia ser apenas um fio de mistério, se transformou em uma teia de mentiras e traições. "Isso não pode ser verdade!" ele gritou. "Você não pode estar falando sério." Cláudia, com um brilho nos olhos, disse: "Veja o que você fez, Lucas. Todas as suas escolhas, todas as suas mentiras, agora voltaram para te assombrar." Lucas puxou a cabeça para trás, a frustração estampada em seu rosto. "Eu não sabia que era meu." Ele olhou para Dona Esperança como se esperasse respostas. "Por que você manteve isso em segredo? Estava planejando tudo isso?" Dona Esperança, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou: "Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você, bem como protegi Guadalupe. Não sabia o que ela poderia enfrentar com você na vida dela." O desespero tomou conta de Gabriel. Ele se sentia preso em uma roda viva, sem saber como ajudar. Agora, essa nova informação fazia sentido de uma maneira que ele nunca imaginara.
Ele percebeu que estava lutando para proteger Guadalupe, mas ao mesmo tempo tinha um novo pai na equação. Um homem que poderia ter estado presente, mas optou por não ser. Vocês estão todos presos em uma mentira! Lucas gritou, sua voz ecoando pela sala. A verdade é que eu nunca quis que isso acontecesse. Sempre busquei o meu lugar na vida, mas os segredos acabaram me aprisionando. As palavras de Lucas ecoaram na mente de Gabriel, e a sala parecia girar. O passado estava emergindo de uma forma que ninguém esperava. O que mais havia acontecido entre eles? O que escolheriam fazer agora que tudo tinha mudado? A tensão estava intensa. Todos estavam à beira de uma verdade devastadora, uma revelação tão poderosa que poderia arruinar tudo. E ali, no meio de toda aquela confusão, a tempestade se formava novamente, como se todos estivessem aguardando o impacto final. A sala estava cheia de perguntas sem respostas, e no fundo, todos sabiam que isso ainda não tinha terminado. O que aconteceria agora? As sombras pairavam sobre eles. E a única certeza era que o próximo passo poderia mudar tudo mais uma vez. A sala estava em silêncio, mas a tensão era palpável. Lucas perguntou, seu tom de voz agora um misto de incredulidade e fúria. Isso é uma loucura. Loucos somos nós. Ou você, que se esconde atrás de mentiras e egoísmo. Cláudia disparou, já carregando a certeza de que a confusão a favorecia. Gabriel percebeu que ela sempre fora uma jogadora astuta e agora estava se divertindo. Mas a verdade parecia desmoronar como um castelo de cartas. Olha, isso não é hora para discutir sobre passado ou rixas. A Dona Esperança precisa de ajuda, agora! Gabriel gritou, procurando um foco, mas sua voz era abafada pelos murmúrios que se espalhavam entre os presentes. E enquanto a tensão aumentava, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor abalou a sala, como se uma onda tivesse se chocado contra uma pedra. A porta foi arrombada de novo, mas desta vez não era um homem ou uma mulher. Era um grupo de homens encapuzados, armados, invadindo o espaço com uma força brutal. Ninguém se mexe! Gritaram, seus olhares frios e ameaçadores. O pânico tomou conta da sala. Gabriel sentiu sua respiração acelerar enquanto olhava para Guadalupe, cujo rosto agora mostrava um misto de medo e confusão. A informação que Cláudia acabara de revelar ainda pairava. Mas agora a realidade estava prestes a se tornar ainda mais aterrorizante. O que vocês querem? Gabriel conseguiu perguntar, mas a resposta foi uma fúria disfarçada em desprezo. Levem a velha! Um dos homens gritou, apontando sua arma para Dona Esperança, que ainda estava na cama, quase sem forças. Não! Não toquem nela! Gabriel avançou instintivamente, mas o braço de Vítor o segurou. Espere! Não faça isso! Ele sussurrou, tentando avaliar a situação. Um dos assaltantes se aproximou com um olhar de desafio. O que você sabe sobre o que está acontecendo aqui? Havia uma intensidade crua em sua voz. Estamos atrás de informações. E o que muitos não sabem é que há um tesouro escondido nesse círculo. E você, garoto rico, pode estar no meio disso. Os murmúrios cresceram e uma sombra de dúvida passou pelo rosto de Gabriel. Tesouro? Que tesouro? O que você está querendo dizer? Desculpe, não perturbe os negócios que não são seus. Retrucou o homem, virando-se para a plateia. O silêncio era ensurdecedor
E ele continuou: estamos aqui por um tipo de dívida que envolve muitos de vocês. Pela primeira vez desde a invasão, Guadalupe se pronunciou. Nós não sabemos de nada, não temos nada a ver com isso. Sua voz, embora trêmula, era firme. Mas o homem não parecia estar ouvindo. Não sabemos ou não queremos saber. O que realmente se esconde aqui? O que a sua voz sabe sobre Vitor, que nem ele mesmo sabe? As palavras do homem cortaram o ar e o coração de Gabriel disparou. O passado estava prestes a explodir na frente deles, em um tipo de revelação que poderia mudar tudo novamente. O que estava escondido? O que Deus tinha guardado para eles em sombras e segredos? E então, Vitor, mostrando uma nova faceta, avançou, parecendo decidido a enfrentar o intruso. A verdade é que posso pagar. A velha sabe mais do que imagina. Gabriel ficou chocado. O que estava acontecendo? As palavras de Vitor estavam revelando algo obscuro. Algo que ninguém esperava que estivesse mais profundo. Enraizado em vidas bem antes de Guadalupe nascer. Antes que alguém pudesse articular uma resposta, um disparo ecoou na sala e tudo se transformou em pânico absoluto. As luzes piscavam. O odor de pólvora preenchia o ar. Alguém havia caído. Gabriel se lançou para proteger Guadalupe, mas já era tarde demais. A verdade já havia sido balançada e o futuro deles estava em jogo, mais sombrio do que jamais poderia imaginar. E com isso, enquanto a sala mergulhava no caos e nos gritos, a pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido sob aquelas camadas de segredos e mentiras? O que aconteceria agora? Ninguém tinha certeza. O disparo ecoou como um trovão, fazendo o coração de Gabriel parar. Ele viu o rosto de Guadalupe se contorcer em terror. O instinto a fez recuar, enquanto ele pulava na frente dela, como se pudesse desviar a bala com seu próprio corpo. O homem armado hesitou, e a tensão na sala ficou mais espessa que o ar pesado de um dia de chuva. Pandemônio irrompeu. As pessoas gritaram, algumas se jogaram ao chão, outras correram para a saída. A realidade do momento se desdobrava em 1000 pedaços, e as peças do quebra-cabeça sobre o que realmente estava acontecendo pareciam pular para fora da visão. Naquele confisco de gritos e medo, tudo parecia se espalhar em direção ao caos. Gabriel virou a cabeça para Dona Esperança, que estava deitada, desesperadamente olhando para eles. "Mãe!" Vitor gritou, um misto de pânico e desespero. Era a primeira vez que o Gabriel o via expor tal emoção. Aquilo desestabilizou. Vitor não era apenas um pai distante. Ele era um homem de ações. E ver aquele lado seu, mesmo sob a pressão, foi um choque. Todos se acalmem. Eu não quero machucar ninguém. O que estou dizendo pode salvar vidas. O assaltante gritou, mas suas palavras pareciam mais uma maldição do que um consolo. E então, quando tudo parecia ter dito, uma figura familiar surgiu entre a confusão. Mas não era quem Gabriel esperava. Era uma mulher, entrando com uma segurança quase sobrenatural. O ambiente ficou em silêncio instantâneo. Parem! Isso não é a solução! Gabriel piscou. Um reconhecimento extremo subindo sua espinha. Era Ana, uma antiga amiga de infância. Alguém que parecia ser do tipo que sempre soube mais do que deixava transparecer. Ela não tinha mudado nada, mas agora estava totalmente envolta em mistério. Ana? Gabriel murmurou, confuso com a presença dela naquela cena horrenda. Mas enquanto isso, o homem armado achou um novo alvo.
Você não faz parte disso! Gritou ele, mirando a arma para ela. Parem! Sou eu quem vocês querem, não ela! Ana gritou de volta, sua voz firme. O assaltante hesitou, e em frações de segundos as peças começaram a se encaixar. Ana se adiantou e a tensão aumentou. O que você quer? Perguntou ela, mas suas palavras ecoaram no ar como se a própria sala estivesse sendo engolida por um vento sombrio. E na fração de segundo em que a sala ficou em silêncio, um estrondo inesperado irrompeu. A porta se abriu e outro homem entrou, mas este não estava sozinho. Ele carregava algo sobre os braços, um folder de documentos, parecendo ofegante. Chegou a hora de acabar com isso, ele gritou, apontando para Vitor. Você pensou que poderia esconder tudo esse tempo? Eu sei da relação com a mulher e que você nunca a coagiu de verdade. Oh, o que você sabe, seu traidor? Vitor respondeu. Seu olhar estava em chamas. À medida que as peças do quebra-cabeça se juntavam, um novo entendimento tomou conta de Gabriel. O homem, que parecia um agente, estava ali para desmascarar algo muito maior. A revelação de que ele conhecia Vitor e a mulher envolvida deixaram Gabriel em choque. Que mulher? E por que Vitor não havia mencionado nada sobre isso antes? A pergunta ecoava em sua mente como um chamado distante. Por que você é o herdeiro, Vitor? Você não sabia? O seu verdadeiro passado está prestes a ser revelado. E a chegada de Ana confirma tudo isso. O agente retorquiu. Dona Esperança, até então em silêncio, estava agora com os olhos fixos em Ana. E essa conexão fez o coração de Gabriel afundar. O que mais estava escondido? Era como se cada vez que a verdade parecia à vista, mais perguntas surgiam. E de forma assustadora, algo voltou à mente de Gabriel. Todas as ilusões sobre quem era na verdade estavam prestes a desmoronar. Eu não tenho nada com isso. Nós precisamos sair daqui. Gabriel gritou. Mas Ana olhou firme para ele. Não podemos ir. Não sem antes enfrentar essa verdade. E então, como uma onda de choque, a verdade desabou sobre eles. Os segredos não apenas se acumulavam em camadas, mas várias realidades se entrelaçavam que faziam o passado mudar em sua essência. O que realmente unia todos eles? O que mais havia naquelas páginas que a mulher tinha no poder de expor? E o passado que Vitor tentou esconder tinha seu preço a ser pago. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem seria capaz de sair ileso disso tudo? A pergunta persistia, ameaçando deixar um rastro de consequências imponderáveis. O caos se instaurou, o disparo ressoou e as reações foram instantâneas. Gabriel estava paralisado, a adrenalina correndo em suas veias enquanto ele se virou para Guadalupe, que estava aos prantos, seus olhos cheios de pavor. Está tudo bem, eu estou aqui. Ele tentou acalmá-la, mas sua própria voz soava distante, quase irreconhecível. Os homens armados, um verdadeiro terror, exigiam ordem, mas tudo desmoronava na sala. Dona Esperança, naquela condição crítica, estava à mercê da situação. A tensão se espessava como uma neblina opressiva. Vitor e Lucas trocavam olhares carregados. A revelação de que eram parte de um mesmo passado agora unia esses homens de forma inesperada. Mas essa unidade poderia se desfazer em segundos. Ana,
Com uma coragem quase inconcebível, se colocou à frente do assaltante que estava mais perto. Parem! Essa não é a maneira! Sua voz ecoou, e por um momento o homem hesitou. O poder daquela mulher sobre a situação era palpável. Não era apenas uma intrusa, ela era uma peça fundamental. Quem é você para nos deter? O assaltante retrucou, mas a dúvida já começava a assolar seu olhar. Sou alguém que sabe mais do que pensa, e você não sabe com quem está lidando. Ana meteu-se entre eles, a confiança estampada em seu rosto. E naquele instante, a virada começou. O homem parecia indeciso. E Gabriel aproveitou. Por favor, estamos todos aqui por uma razão. Para proteger a Dona Esperança. Ela é quem importa. Ele gritou, o desespero transparecendo nas palavras. O clima estava tão carregado que até a respiração parecia difícil. Como se o ar estivesse escasso. Nesse momento, Dona Esperança, em um último esforço, levantou a mão com um pedaço de tatel amassado. A verdade está aqui. Sua voz mal soou, mas cada palavra era como um clarão de esperança. Não deixem que isso termine assim. As palavras dela pareciam voltar ao passado, onde um segredo poderia ser a chave que todos ansiavam por descobrir. Os homens armados pararam. A menção de verdade pareceu ressoar. Gabriel deu um passo à frente, confiante. O que ela tem a dizer é mais importante do que qualquer ameaça. Nós precisamos escutar. E contra todas as probabilidades, algo inesperado aconteceu. Vitor, tomando coragem, se juntou a Gabriel. Sim, precisamos ouvir o que a senhora Esperança tem a dizer. Ela não merece isso, nenhuma que nós. Sua voz estava distorcida pela emoção. O clima foi mudando lentamente. As faíscas de tensão deram lugar a uma espécie de hesitação. O assaltante ainda segurava sua arma, mas parecia estar em conflito. A sala se tornou um campo de batalha emocional e a humanidade estava voltando. Dona Esperança, com suas últimas forças, começou a falar, desvendando uma verdade que ela acreditava poderia mudar tudo. Guadalupe, você não é apenas uma menina comum. Você é a chave, não só para mim, mas para todos nós. Os homens se entreolharam e, nesse momento de vulnerabilidade, o que ninguém esperava aconteceu. As vozes dos repórteres de fora se intensificaram, trazendo uma oportunidade. Gabriel decidiu agir. Agora, ouçam! Não vamos deixar que mais sangue seja derramado. A honestidade vai vencer. Vamos juntos revelar a verdade e, quem sabe, podemos salvar Dona Esperança. As palavras de Gabriel estavam carregadas de esperança e determinação, energizando todos ao seu redor. O clima pesado finalmente cedeu. O homem armado, aparentemente rendido, guardou a arma, seu olhar se suavizando. Então, vamos ouvir as verdades. E naquele instante, a sala, que estava à beira do colapso, começou a se unir. A força deles, a conexão entre todos naquela luta pela verdade, fez com que a esperança começasse a florescer, à medida que forjavam um novo caminho a seguir. O capítulo se encerrava, mas o futuro ainda estava indefinido. Naquela sala onde o medo antes dominava, agora nascia uma nova história. Uma história de luta, unidade e redenção. E enquanto todos se viravam para ouvir a verdade de Dona Esperança, o mundo estava prestes a mudar novamente. Agora é sua vez.
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa jornada emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo